Pastor Paulinho, glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu achei que vocês não vinham, hein? Ó, amanheceu chovendo. Pensei, será que aquele povo é tão renovado assim? Não é que eu me confundi, gente? Glória a Deus. Que privilégio estarmos aqui nesta manhã. Que alegria. Que bênção, irmãos. Nós vamos cear primeiro, até para depois a gente não ficar aqui controlando o tempo da palavra, né? A gente já fica mais fácil, fácil para a gente organizar aqui a questão do tempo, amém? Eu quero convidar você num texto muito clássico, um dos textos mais apropriados para essa ocasião, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Aleluias, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui, e isso é maravilhoso quando nós podemos estar na casa do Pai. Graças a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23 a seguir. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Amém. Meus irmãos, este é um momento muito singular para a igreja, um momento único, um momento sem igual. Nós estamos com o nosso olhar agora, praticamente dentro dessa mesa, para um pouco mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus nasceu, cresceu, ele teve os desafios do seu início ministerial, e ao final ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, aquela morte na cruz não era a morte de Jesus, era a nossa morte. Éramos nós para estarmos lá. Na verdade, ele era sem pecado algum, sem mácula. A Bíblia fala que ele era o Cordeiro de Deus, que veio exatamente para substituir o meu e o seu lugar, para que viéssemos alcançar a redenção, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Portanto, quando nós nos colocamos diante de um momento como este, nós fazemos memória dele. Nós estamos exaltando o nome dele a partir desse momento, porque ele se ofertou no meu e no seu lugar. Aquela morte dolorenta, cruel, uma morte para servir de lição para ninguém se insurgir contra qualquer liderança que ocupava os lugares daquele momento. Mas ainda que os homens acharam que deram cabo na vida de Jesus, mas não foi Anás e Caifás quem matou Jesus. Não foi Pilatos, não foi o povo quem matou Jesus. O que matou Jesus foi a sua escolha. Ele decidiu ir voluntariamente. Ele disse: eu voluntariamente entregarei a minha vida pelos meus amigos. Ele decidiu entregar a sua vida. A sua morte foi voluntária.
Ele sempre deixou claro, e às vezes quando inicialmente falava com seus discípulos, até nas entrelinhas, mas depois ele começou a falar claramente, abertamente aos seus discípulos acerca da sua entrega. Ele decidiu morrer no meu e no seu lugar. E portanto Paulo aqui está orientando uma igreja. Essa igreja tinha muitas indisciplinas. A igreja de Corinto, irmãos, eu não sei, eu não teria coragem de falar o que Paulo falou, mas Paulo era Paulo. Paulo, com todas as credenciais, o apóstolo dos apóstolos, ele chega a falar nesse texto, olha só: quem tem fome, come em casa. As pessoas não estavam reverenciando esse momento. Elas estavam indo parecendo que, tipo assim, já tinha alguém com greve de fome ali antes, antecipado. É o momento da comelância, sabe? Pessoas que tinham praticamente aquele momento como um momento de mudar, sabe, a sua realidade com relação ao alimento. E aí Paulo fala da singularidade desse momento. Ele remete, ele volta para que os evangelhos registraram. E na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão. Ele instituiu, Paulo está falando aqui da instituição, do momento em que Jesus, sabe, ele transfere a essência da Páscoa para esse momento. Ele faz essa ponte, esse link, está vendo? Agora cumpre-se a palavra que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Porque na casa de todo judeu, se preparava um animal para o dia da Páscoa, um animal para o dia desse grande cerimonial, e Jesus estava nesse cerimonial. Jesus não tinha levado um cordeiro para aquele ambiente, mas tinha levado a si mesmo como Cordeiro de Deus. Como Cordeiro de Deus. Então quando nós olhamos para a mesa da ceia, quando Jesus estava ali com os seus discípulos, ele falou: este é o meu corpo. Depois de pegar o pão, de ter comido o pão, ele pegou o cálice: esse é o meu sangue, que é derramado em favor de vós, e esse é o sangue da nova aliança. Deixa eu dizer algo a você: todas as vezes que Deus veio fazer algo na direção do ser humano, ele fez uma aliança com ele. Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Salomão, Deus fez uma aliança com Jesus, através da cruz do Calvário, com todos aqueles que crescem em seu nome. Então, hoje, mais do que nunca, eu acho interessante demais esse versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia manda o ser humano, nós, olharmos para dentro de nós, para o nosso interior. E aqui eu gosto muito desse versículo 28, porque eu me lembro de uma situação bem interessante. Quantos de nós aqui, quem é habilitado aqui? Quem tirou CNH aqui? A gente foi obrigado a estudar tudo que significava aquelas plaquinhas, assim ou não? Sim. Aquelas plaquinhas: não pode virar à direita, não pode virar à esquerda, faixa seccionada, proibido ultrapassagem, enfim. E a gente, muitos de nós, mesmo estudando, mesmo dirigindo, se for fazer um exame hoje, você não vai lembrar daquelas placas. Você vai lembrar daquela da ultrapassagem, você vai lembrar daquela da velocidade, porque tem o radar. E vai chegar uma multa em casa se você passar a mais ali. Está entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar de dois princípios aqui para a gente explicar esse versículo aqui: obediência e submissão. Ao seu ver, obediência e submissão é a mesma coisa? Obediência e submissão são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Obediência depende de fatores externos para me obedecer. Por isso que eu falei na plaquinha de trás. Você obedece porque tem um radar. Você obedece porque tem uma lombada eletrônica. Você obedece porque tem um policial naquela esquina. Poxa, não dá para fazer um gato aqui. Não dá para virar à direita, não dá para virar à esquerda. Eu tenho que ir, senão vai chegar em casa. Está entendendo? Então eu me sujeito a fatores que eu aprendo. Por exemplo, código de ética.
doutrinas, orientações, são todas coisas que nos levam a viver a obediência ou a desobediência, depende. Agora, a submissão é diferente. A submissão não depende, ainda que dependendo dos fatores externos, mas é uma atribuição do nosso ser, do nosso agir, do nosso pensar. Eu me submeto porque eu me conscientizei. Eu posso até através da obediência me tornar submisso, mas às vezes nem sempre eu obedecendo eu sou submisso. Eu faço porque eu sou obrigado. Eu faço porque senão vai ficar muito feio para mim. Você já deve ter deparado com pessoas assim, sim ou não? Que você vê que ela está fazendo, não é porque ela é submissa, ela está fazendo porque está ficando feio para ela, ou fica feio para ela. Está entendendo? Ou ela vai ser punida. Sabe, ambientes de trabalho, às vezes as pessoas, elas não se suportam, mas elas estão ali dividindo as baias, estão dividindo o espaço na produção, elas estão dividindo o espaço no trabalho, enfim, mas elas vivem alfinetando, ou talvez até mesmo puxando o tapete uma das outras. E então elas obedecem porque elas precisam obedecer, senão você manda ela embora. Está entendendo? A submissão é diferente. É quando nós somos alcançados no coração, na alma e no espírito, e a gente faz aquilo. Não é porque a gente simplesmente é obrigado. Eu faço por amor. Eu faço porque isso é um princípio, porque é uma verdade a ser vivida. Você não cria um filho por uma obrigação apenas. Você cria por uma missão, por uma razão maior. Você deixa até de comprar as coisas para você. Você deixa de ter para ele ter. Amém. Porque a vida te coloca nessa submissão. A vida te coloca nessa condição. Então, se você andou por plaquinhas até hoje, eu quero convidar você para andar por submissão. Amém. Por submissão. O mundo antigo era por plaquinhas, ó, não adulterarás, não darás falsos testemunhos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um resumão de toda a lei. A lei tem 613 mandamentos e 248 proibições. Quando Jesus perguntou para aquele jovem rico, você conhece a lei? Ele conhecia os 613 mandamentos e as 248 proibições. E a Bíblia diz que Jesus não chamou de mentiroso. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Mas não basta só conhecer, precisa viver. Jesus falou: pega o que você tem e vende e dá aos pobres. Nós não podemos só ser conhecedores, nós vamos ser submissos. E é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, nós precisamos examinar a partir de uma consciência. Eu não posso me examinar só no dia da ceia, eu preciso me examinar no dia a dia. Todos os dias eu preciso me lembrar que eu sou um homem miserável, que eu sou um homem pecador, que eu falho, que eu preciso me policiar, que o velho homem, enfim, o homem carnal habita em mim. As vontades, os desejos, as paixões. Paulo fala sobre esse grande conflito interior. Paulo fala até mesmo: aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não posso fazer, isso sim eu faço. Existe uma guerra dentro de você. Deus. Sabe, existe uma luta dentro de você. Portanto, examine-se hoje a si mesmo. E então, coma e beba desse pão. Esse pão e esse cálice não podem nos condenar, mas tem que nos trazer vida e vida abundante. Amém. Vida e vida abundante. Jesus disse que aquele que come e bebe do meu sangue, esse sim tem parte comigo. Amém. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Amém, Jesus. A abundância da vida de Cristo em nossas vidas passa pelo princípio da aliança. Estamos diante de uma mesa da aliança do Senhor. Jesus falou: este pão e esse cálice é a nova aliança. Você está debaixo de uma aliança.
Jesus vai cuidar e continuará cuidando de você todos os dias até o que Ele vem. Amém, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ore machore de calamadachéia. Glória a Deus. Glória ao nome santo de Jesus. Nós vamos participar desse momento agora, meus irmãos. E eu quero convidá-los a ficar em pé, assim os nossos presbíteros. Nós vamos entregar a vocês. Nós não temos um microfone. Ah, temos, olha aí. Ele estava escondido. Glória. Glória a Deus. Por favor, amém. E sabia. Bom, vocês estão me ouvindo? Nós vamos agora, irmãos. Nós vamos agora, tira só um pouquinho. Nós vamos agora receber o pão e o cálice, amém? Eu vou pedir para que vocês esperem uns pelos outros, para que a gente possa participar junto agora. Amém? Pode entregar, por favor. Graças a Deus. Receba o pão, simbolizando o corpo do Senhor. Receba o cálice, simbolizando o sangue de Jesus. Sangue que foi derramado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos sermos purificados dos nossos pecados. Esse pão representa o alimento, o sustento de Deus, para que você esteja de pé, para que você alcance a maturidade, a estatura do varão perfeito, como diz as Escrituras. Aleluias! Nós louvamos a Deus, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, por mais este momento, por esse tempo singular que aqui estamos, Senhor, para manifestar, Senhor, o nosso amor, a nossa alegria e a nossa fidelidade desse momento, Pai. Ah, Senhor amado, continua a sustentar esta igreja, continua a sustentar cada filho Teu. Glória ao Teu santo nome, glória ao Teu santo nome. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus desejou muito por esse momento. E esse momento para nós tem que ser tão desejado quanto na eternidade. Lá na eternidade nós participaremos. Olha, esse momento aqui que nós fazemos com tanta brevidade, sabe? Nós fazemos aqui de uma forma tão rápida. Meus irmãos, naquele grande dia, nós vamos ter a oportunidade de ter isso. Eu acredito que vai ser a Santa Ceia mais longa de toda a história de toda a humanidade. Porque serão 7 anos celebrando. 7 anos celebrando por esse momento. Acho que faltou, está vindo mais, né? Glória a Deus. Então serão 7 anos, meus irmãos, em que Jesus, nós estaremos na presença dele. Não vai ser o presbítero Valmir nem o Fernando que vai te entregar a cena, não. Sabe quem vai ser? O próprio Senhor. Você tem noção? Jesus entregando para você. Ah, que momento é esse, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Glórias. Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus. Glória ao nome santo de Jesus. Faltou alguém pegar, irmãos? Alguém deixou de pegar o pão e o cálice? Se faltou, levante uma das suas mãos para nós te servirmos. Amém? Todos pegaram, então nós vamos consagrar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, Senhor, que morreu naquela cruz para nos perdoar, Senhor, de todos os nossos pecados. E ao terceiro dia ressuscitou para que nós tivéssemos vida do Senhor, Pai. Para que, Senhor, nós pudéssemos trilhar o caminho da verdade dia após dia através desta grande redenção. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo aquele ato na cruz. Senhor, era a nossa morte,
era a nossa dor ali entregue, Senhor, mas o Senhor morreu e se sacrificou no nosso Aleluia. lugar. E portanto estamos aqui, Pai, para celebrar e adorar o Teu santo nome. Está aqui o pão e o cálice, meu Pai. Nós entregamos e consagramos a Ti, que venham simbolizar o corpo e o sangue do Senhor, e que nós, ao participarmos, sejamos fortalecidos, renovados, e que a aliança do Senhor, que reside em cada coração que aqui está, seja fortalecida em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a A Deus. palavra de Deus diz assim: tendo partido disso, este é meu corpo que é entregue em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos deste pão. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Da mesma forma, também, depois de cegar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participe do cálice. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Xerereba. Iri. Bagabalá. Oh Deus, fortalece. Glória a seu derrame lá baixo. Teus filhos, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Traz graça sobre cada um deles. Glória te damos, Senhor. Enche-nos do teu Santo Espírito, ó Deus. Glórias e glórias ao teu nome, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Senhor. Que está diante dos nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar pela verdade, pela justiça. Que nós sejamos cheios do teu Espírito. Santo, 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 santo. Muito obrigado, meu Deus abençoe. Tome seu assento. Em nome de Santo és o Jesus. teu nome, Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Que presença maravilhosa, meus irmãos. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Quero convidá-lo para a gente refletir na palavra de Deus que está em Esdras, capítulo de número 3. Esdras, capítulo de número 3. Esdras 3, versículo 1 ao 5 e depois do 11 ao 13. Graças te damos, Jesus. Graças, aleluia, teu nome é santo, Senhor. Glória a Jesus. Aí já está aqui, ó, para quem está sem Bíblia aí, né? Graças a Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá. A palavra de Deus está escrita assim: quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadac, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificar holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinha todos dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Então, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com o número determinado de holocausto prescrito para cada dia. Depois disso, apresentaram
os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Agora versículo 11 a seguir. Com louvores e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo, choravam em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Amém. Amém. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, por essa igreja reunida aqui. Senhor, fala o coração de cada pessoa que aqui está. Senhor, nós queremos ouvir o Senhor. Saímos daqui fortalecidos, renovados, encorajados, Pai, para viver tempos novos, para viver um tempo de conquistas, de resultados, Senhor, que ainda não vivemos. Que o Senhor venha nos surpreender. Que essa igreja se levante como um só homem, Pai, como lido nesse texto, Pai, que sejamos fortalecidos a cada dia pelo Senhor. Amém, Jesus. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Assim seja. Aleluia. Irmãos, esse texto é um texto que eu gosto muito. Fala exatamente da restauração, de um reinício, de um recomeço. Quantas pessoas aqui podem não estar num tempo de recomeço, de reinício? Talvez você viveu uma situação difícil e você está praticamente em um tempo de recomeço ou está aí reiniciando algo novo na sua vida. Interessante que esse texto, esse livro, esses dois livros, na verdade, Esdras e Neemias, são livros que existem em função de um período muito crítico da história do povo de Deus. Esses dois autores, tanto Esdras como Neemias, um vem com uma missão, outro vem com outra. Um vem com a condição de reinstituir o culto a Deus, e o outro vem com a condição de restaurar a cidade, fazer com que as pessoas tivessem segurança, abrigo e etc. Mas nós vamos falar hoje do Esdras, que é o texto que nós lemos aqui, na verdade, o que ele traz aqui um destaque para nós. E é interessante aqui nesse contexto, meus irmãos, que ele fala uma coisa muito interessante a todos nós. O povo se levantou como um só homem. Um só homem. E qual era o contexto? O contexto era muito difícil, irmãos. Você pensa que é fácil construir unidade no meio da diversidade? Você construir unidade quando as pessoas perderam tudo, quando as pessoas estão praticamente sem nada. Nós estamos falando de 70 anos depois de um exílio, que antes aquela cidade era riquíssima, uma cidade fortíssima. Você tem noção que Salomão construiu um templo para o Senhor, e o reboco não era um gesso liso como esse que está aqui, que está bonito, por sinal, a reforma foi muito bem feita aqui. O homem mandou rebocar as paredes com ouro. Você tem noção? O servente trazia ouro derretido para ser espalhado na parede, para servir de reboco. Era um templo magnífico, era uma casa riquíssima. Não tinha nada naquele templo, com exceção de alguns utensílios, que não era de ouro. Todos eram de ouro. Tudo. Uma casa riquíssima. E que era um lugar que foi feito exatamente para celebrar e adorar o Senhor. Mas de repente essa nação
vê os invasores, Nabucodonosor com todo o seu exército, entrando por aquela cidade, destruindo muralhas, matando pessoas, destruindo a casa das pessoas. Foi uma desgraça, irmãos. Foi uma verdadeira ruína para aquele povo. E então o templo foi destruído, as placas de ouro foram arrancadas da parede, aquilo virou cinza depois. Todo o ouro foi levado embora, e o povo também foi levado embora. Você já deve ter visto alguém sendo despejado. Irmão, nós que não tem uma situação pior do que essa. Chegar um caminhão da justiça, oficial de justiça, polícia, e arrancar as coisas das pessoas, e de repente aquele que está dentro de uma casa vai para a rua, né? Alguns lugares que são invadidos, e depois as pessoas são desmontadas toda aquela invasão, e de repente todo mundo vai para a rua, embora hoje estão programando essas coisas, né? Para que as pessoas não fiquem na rua. Mas alguns anos atrás nós vimos isso. Você imagine agora todo mundo sendo desterrado. Vai aquela filha indiana para a Babilônia, todo mundo sendo levado, aquela multidão de pessoas, homens, mulheres, crianças. E agora eles vão para a Babilônia. E então agora depois, passados 70 anos desse cativeiro, Deus visita, Deus cumpre a sua promessa, e sob a ordem de Ciro, o imperador persa, eles regressam para Jerusalém, e agora eles estão reconstruindo essa cidade, eles estão restaurando tudo, eles estão voltando para o lar, eles estão voltando para casa, eles estão voltando para as suas origens, para as suas raízes. Eles estão se reconectando com a história, com o lugar, enfim. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. A bênção de Deus, a prosperidade de Deus na sua vida tem a ver com o lugar que Deus te colocou. Amém. Aleluia. E o povo não, eles haviam prosperado no cativeiro, mas os olhos deles estavam para Jerusalém. Os olhos deles estavam para Jerusalém. E então, queridos, merece destaque essa fala aqui. Como um só homem eles se levantaram. Você precisa se levantar, mesmo que você esteja vivendo adversidades, mesmo que você tenha vivido tantas dores e dificuldades. Esse povo se levanta. O ânimo, irmãos, eles são visitados por uma presença de Deus que os fazem colocar-se de pé novamente. Como um só homem. O povo se reuniu como um só homem. Aonde? Não foi em qualquer lugar. Em Jerusalém. O lugar era Jerusalém. O nosso olhar, não é à toa que o salmista diz: Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que seque a minha mão direita. A Bíblia ainda fala que aqueles que oram por Jerusalém hão de prosperar. Existe uma bênção. Aonde é que o Messias vai voltar, irmão, para buscar a semente? Na verdade, na sua segunda volta, na verdade, que é a segunda vinda dele, ele vai pisar em Jerusalém, ele voltará para Israel, ele voltará para o seu povo. Então a nossa Jerusalém é o relógio do mundo hoje. Você vê como é que é o Estado de Israel? O Estado de Israel gente, o Estado de Israel é do tamanho de Sergipe, a equivalência territorial. Você vê hoje, por exemplo, nesse período de guerra, você vê todos os países islâmicos em volta. Irmãos, era facinho de engolir, sim ou não? Sim. Facinho de engolir. Mas por que isso não acontece? Porque Deus cuida daquele lugar. Deus cuida daquele lugar. Deus estende as suas mãos para aquele lugar. Então eles se juntaram em Jerusalém. O que é Jerusalém para nós hoje? Jerusalém pode ser representar muitos lugares para nós. Representa primeiro a nossa família, representa a nossa igreja, representa os lugares que Deus nos ungiu, que Deus nos estabeleceu. Você precisa estabelecer esse pensamento, essa unidade na sua casa. Como ser um só homem, irmão? Como se levantar como um só homem? Primeiro estabeleça a unidade. Eles estabeleceram a unidade. Isso não aconteceu por acaso. Existiu um esforço
esforço voluntário de cada pessoa. Para você viver em unidade, precisa haver um esforço teu, precisa haver um esforço do outro. Precisa haver um esforço. Eles se ajuntaram em Jerusalém, o lugar da adoração, o lugar aonde foi demarcado, o lugar aonde Abraão havia entregado ao Senhor um sacrifício lá no alto da montanha de Moriá. Esse templo, esse lugar está estabelecido nesse lugar. O lugar onde tudo começa, onde Deus marca o lugar através de Abraão. E então eles estão hoje, eles se reúnem nesse lugar para estabelecer a unidade, se levantar novamente como uma nação forte e poderosa. Aleluia. Eles também se reuniram aonde os sacerdotes estavam. Irmãos, aqui eu abro um parênteses para te dizer: não existe igreja sem pastor, e não existe pastor sem igreja. Não existe. Existem pessoas com títulos de pastores, mas pastor está conectado com ovelhas, e ovelhas estão conectadas com seus pastores. E assim o povo se congregou naquele lugar. Os sacerdotes, não haveria como haver culto naquele momento, não havia como adorar a Deus sem a presença dos sacerdotes. Eram eles aqueles que oficiavam diante do Senhor, eram eles que recebiam sacrifícios para pegar na mão das pessoas e ofertar e entregar a Deus. Aleluia. Irmãos, eles se reuniram num lugar que era comum a todos, o lugar da comunhão. Como um só homem, eles estabeleceram a unidade, se reuniram no lugar da comunhão, no lugar do crescimento, no lugar da vitória, no lugar que Deus tinha escolhido para cada um deles. Deixa eu dizer algo a você: esse é o seu lugar. O lugar que Deus estabeleceu. A sua família é a família que Deus te deu. Quantas famílias estão sendo desintegradas por tão pouco, irmãos? Irmãos, eu não quero trazer peso sobre ninguém, mas hoje o divórcio se transformou em algo tão fácil, tão simples. Sabia disso? O judiciário não quer perder tempo mais com o divórcio. Antigamente era matéria do judiciário, tinha o desquite. O desquite, o que era o desquite? O desquite era um período de manifestação de vontade em 2 anos, separação de corpos. Depois o juiz promovia uma audiência, e nessa audiência se via a real intenção. Era um tempo assim, vai lá pensar, primeiro daqui 2 anos vocês voltam. É mais ou menos isso. Hoje o casamento só depende do tempo da espera, tanto o casamento quanto o divórcio só depende do tempo da fila. Chamou-me a senha para divórcio, é isso mesmo que vocês querem? Questão da assinatura, pronto, acabou o casamento. Estão entendendo? Então, Jerusalém é o seu casamento, Jerusalém é o seu lar. Estabeleça a unidade. Lute contra toda a adversidade. Esse povo decidiu enfrentar toda e qualquer adversidade. Nós vamos lutar por Jerusalém. Amém. Nós vamos reedificar Jerusalém. E reedificar Jerusalém hoje para nós pode ter a ver reedificar essa igreja, reedificar histórias de pessoas aqui de forma isolada, pessoas que perderam, pessoas que estão sofrendo, pessoas que os filhos estão dando trabalho, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com a sua vida financeira destruída. Levante-se hoje, tenha bom ânimo. Aleluia. Essas pessoas encontraram ânimo em si mesmo para se levantarem, para viver um novo tempo. Amém. Aleluia. Para a gente caminhar. Eles se levantaram como um só homem, versículo 2, para construir um altar ao Deus de Israel, para nele sacrificar o holocausto. O que eles fizeram? Edificaram um altar a Deus. Você precisa ter um altar a Deus edificado. Sua vida tem que revelar comunhão com Deus todos os dias, confissão de pecados, adoração ao Senhor. Eles levantaram um altar ao Senhor. Talvez você olhe assim, mas que altar que eles levantaram, irmãos? Lá no Velho Testamento, um pouquinho para trás, aonde está a descrição, Deus não pediu para fazer nada bonito, não. O altar da entrada do tabernáculo era feito sobre
sobre pedras rústicas, não era pedra cortadinha, bonitinha. Está vendo esse piso que vocês estão colocando, que vocês colocaram aqui? Gente, eu quero parabenizar esse pedreiro aqui, porque colocar um piso de 1 metro quadrado, meu irmão, isso até braço, viu? Eu nunca fui muito da construção civil, mas meu pai foi, eu acompanhei muitas vezes meu pai fazendo obra. Olha, parabéns para o irmão que colocou esse piso aqui, porque esse camarada é um pedreiro muito bom. Mas não é um piso bonito como esse não. Piso de terra, pedras brutas e uma bacia em cima, tipo um recipiente em cima, com 4 pontas, aonde as pessoas traziam para o sacerdote o seu sacrifício. Está aqui. E cada vez que ele trazia esse sacrifício, ele ia lá para falar para aquele sacerdote o seu pecado. Por isso que nós temos a confissão aos homens. E nós não confessamos simplesmente a homens. Esse ato, Valmir e Fernando, quando nós confessamos uns com os outros, eu não estou necessariamente confessando para você, eu estou confessando para Deus. É para Deus que isso está acontecendo. Porque qual a intenção que você tem, Valmir e Fernando, você tem de querer saber da minha vida? Para que vai acrescentar na sua vida? Nada. Não vai acrescentar nada. Mas isso vai revelar diante de Deus que eu estou me considerando um homem pecador. E que eu preciso da ajuda do meu irmão para estender a mão e orar por mim, para que o meu pecado seja perdoado. Amém. Aleluia. Então, eles edificaram o altar para voltar o culto de adoração ao Senhor, a confissão de pecado. Irmãos, cada pessoa que subia com um animal na direção do sacerdote, as pessoas sabiam, vai adorar, mas no meio da adoração tem confissão de pecados. Irmãos, nós não só viemos aqui para adorar, nós viemos aqui também para confessar os nossos pecados. Não adianta vir só adorar e não sair daqui perdoado. Precisa sair daqui perdoado. Além de adorar, tem que sair daqui perdoado, livre de toda opressão do pecado. Aleluia. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Os sacerdotes lá estavam, Josué, o sumo sacerdote e seus irmãos edificaram o altar conforme a lei de Moisés, seguir exatamente como Deus tinha instruído Moisés a fazer o altar. Irmãos, tem que ter direção conforme Moisés orientou. O que é isso, irmãos? Isso é discipulado, isso é diretriz. Eu não faço as coisas como eu penso, como eu imagino. Não, existe uma ordem, existe uma regra, existe uma liturgia, existe uma maneira de como a coisa acontece. Quando a gente faz diferente, a gente estranha, sim ou não? Sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós nos deparamos com isso dia a dia. O altar foi edificado para legitimar a adoração devida ao Senhor. Mas antes de adorar, eles se rendiam em atos de confissão de seus pecados. Irmãos, imaginem eles, como estavam, quantas feridas na alma, quantas dores. Deus, por que o Senhor nos levou para o exílio? Quantas coisas precisavam ser desintoxicadas, tiradas para fora? Quantos deles estavam praticamente na miséria, mas estavam adorando? Aleluia. Estavam adorando. Irmãos, eu abro um parênteses aqui para falar de Jó. Jó perdeu tudo, mas mesmo assim dobrou seu joelho na cinza, rasgou as suas vestes e adorou o Senhor. Deus. Adora o Senhor. Adora o Senhor. O altar foi levantado para edificar a fé daquele povo. Irmão, você quer ver um povo se dispersar? É quando se quebra o vínculo da religião. Eu não sei se tem alguém comunista aqui, mas se tiver, vai ter que me ouvir, pelo menos nesse momento. Mas o comunismo traz isso: quebrar a religião e quebrar o modelo tradicional de família. Esse modelo tradicional de família é marido e mulher, que é o modelo bíblico, o modelo que o Senhor instituiu. Agora está para vir a reforma do novo Código Civil, e nós vamos ter agora
uma linguagem, vocês vão começar a ouvir falar muito disso. Família multiespécie. O que é a família multiespécie? Família que o cachorro é filho, que o gato é filho, que o papagaio é filho. Está entendendo? E, gente, isso está acontecendo. Não precisa a gente esperar o corte civil acontecer, não, porque isso já está acontecendo. Tem gente que dá mais valor para o réptil, o animal, do que para o ser humano. Não, o bichinho não tenha vida, não, e não deva ser valorizado. Irmãos, o amor precisa ser resgatado. Aleluia. A nossa fé, os nossos valores não podem se perder. Os nossos valores não podem se perder. Deus os traz de volta. E o que eles fazem? Vamos restaurar. Vamos ter comunhão. E eles se reúnem num lugar, Jerusalém, lugar de ajuntamento, lugar de comunhão. Agora os próximos passos: edificar um altar ao Senhor. Um altar para que nós possamos adorá-lo. Hoje nós não sacrificamos animais, mas estamos aqui sacrificando os nossos corpos. Estamos entregando o nosso corpo. Paulo fala isso em Romanos 12:2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Culto inteligente. Culto inteligente. Aleluia. Culto. O que você viu aqui, irmãos? Você viu aqui hoje um culto inteligente. Nós cantamos composições que alguém dobrou os joelhos diante de Deus para escrevê-las. Alguém pagou o preço para escrever essas canções. Tinha um pastor chamado Paulo Leiva Macalão. Ele escreveu a maioria dos hinos da harpa cristã. Paulo Leiva Macalão, um dos grandes compositores. O dia que Paulo Leiva Macalão faleceu, estava chovendo assim. Aquela chuva, não essa chuva aqui não, um pouco mais forte. Na hora que foram sepultar Paulo Leiva Macalão, o céu abriu. A chuva parou imediatamente, o céu abriu e ele foi sepultado. Acabou o sepultamento, a chuva voltou na mesma intensidade. Você está entendendo? O céu se abriu para receber aquele servo do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia! Isso é um culto inteligente, meus irmãos. Nós temos uma Bíblia que o primeiro tradutor foi João Ferreira de Almeida, um padre. Tem um versículo em Salmos que diz: apresentai ao Senhor um cântico novo. Você sabe como é que está lá no original? Você não vai dar conta. Lá no original está escrito assim: cantai ao Senhor um cântico feito agora. Você tem noção de você ter que compor a Deus um salmo, um cântico feito agora? Sem inteligência. E se está escrito é porque Deus te deu capacidade para fazer. Amém. Você não foi testado. Aleluia. Você não foi testado, você não foi provocado. Daqui a pouco você vai ter um monte de salmistas aqui dentro da igreja que vão escrever, que vão pegar as letras. Glória a Deus. E vão começar a escrever. Está entendendo? Então o Senhor nos chama para edificar o altar da adoração, para a gente caminhar para o fim. Eles se levantaram como um só homem, e então começou-se a celebrar as festas. Irmãos, celebrar as festas, versículo 4. Primeira festa a ser celebrada, a festa das cabanas, ou no grego tabernáculos. Tanto faz, é a mesma coisa. Meus irmãos, o que é isso? Eles estavam, na verdade, restabelecendo a agenda. Ninguém vive sem uma agenda, irmãos. E a agenda que eu falo não é aquela que você tem debaixo do braço, que você anota as coisas. A agenda que eu falo é aquilo que você se programa a fazer, aquilo que está na sua programação. Quando alguém fala assim: ó, isso aqui não está na minha agenda, não está na minha programação, está entendendo? Nem tudo vai estar na sua agenda.
Mas tem coisa que você vai ser desafiado a colocar na sua agenda. E você vai ser desafiado a fazer. Por exemplo, você que é casado aí. De repente você ficou assim, eu acho que eu estou bravo. Não estava nem na sua agenda e nem na dele. E agora entrou na agenda de ambos. Aí na sua agenda vai ter pré-natal, aí vai ter parto, vai ter um quarto novo, vai ter móveis novos, vai ter leite novamente, vai ter fralda novamente. Entrou tudo na sua agenda. Você não tinha que escolher se ia entrar ou não entrar. Entrou, pronto, acabou. Entendeu? Começou a fazer parte da sua agenda. Então, eles retomaram a agenda. Eles retomaram a agenda deles. A agenda de todas as celebrações. Deixa eu dizer algo a você, não dá para ser crente e ficar em casa, irmãos. E vir na igreja quando a gente quer, da forma que a gente quer. Não, você tem que entender que existe uma agenda. Amém. Deus agendou isso para você. Amém. Tem culto na quarta, esteja aqui. Tem culto na quinta, esteja aqui. Tem no sábado, esteja aqui. Tem domingo de manhã, domingo de noite. Esteja aqui para adorar o Senhor. Glória a Deus. E não basta também só vir, você tem que entender a vida da igreja. Deus nos chamou, agora não é mesmo mais de banco, mas mesmo de cadeira, né? Deus não chamou você para só sentar nessa cadeira aí, não. Deus chamou para você crescer. Meus irmãos, deixa eu dizer algo a você. Tinha um exército em torno dessas festas de Natal. Os levitas preparavam tudo. Haviam turnos e mais turnos de pessoas para atender as demandas de todas as pessoas de Israel. Todas as pessoas. Então eles começaram a celebrar as festas. Eles começaram a instituir. Irmãos, pensa num Deus. Eu acho que olha, tem um personagem interessante que faleceu há pouco tempo, Silvio Santos. Como é que ele fazia a programação dele domingo? Ele cantava com uma musiquinha, ritmo de festa. Ele vivia em ritmo de festa. Todo mundo sentiu a partida de Silvio Santos. Um grande nome. Ele era judeu, por sinal. Família Abravanel. Então, o Senhor chamou o povo de volta para uma agenda comum a todos. Irmãos, a gente sem festa não é nada. Existem pessoas que não têm coragem de celebrar o próprio aniversário. Ou elas são maduras demais, que tipo assim, para elas não tem, tanto faz um dia como o outro, ou elas são muito feridas com isso. Duas coisas. Ou elas tipo assim, olha, eu já passei dessa fase, tudo bem se acontecer, se não acontecer tudo bem, mas isso não tem nenhum problema comigo. Ou elas, tipo assim, nunca ninguém celebrou o seu aniversário, nunca ninguém cantou parabéns para ela, então ela tem uma ferida, ela tem uma pendência na sua alma. Eu quero acreditar que todos aqui celebram o seu aniversário, né? Aleluia. Aleluia. Porque essa é uma festa. Deixa eu dizer algo para você, se você não levantou a mão aqui, porque todo mundo levantou, então ficaria frio para você. Deixa eu dizer algo para você, tá? Com muita educação e muito carinho para você. Você entendeu o que é o seu aniversário. Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? O céu se abriu. Quando nasce alguém, o céu se abre sobre aquela família. O céu se abre sobre aquela casa. Aleluia. Está entendendo? Quando você celebra aniversário, é um tempo de céus abertos sobre a sua vida. Glória a Deus. Então o seu aniversário não pode passar em branco. Você pode não fazer o melhor aniversário. Poxa vida, não vai dar para me convidar ninguém, mas você e a tua família precisam celebrar esse momento. Amém. Jesus. Aleluia. Você está entendendo? É um tempo de céus abertos sobre a sua vida. Jesus, olha quantas situações aconteceram no nascimento de Jesus. Foram vistos sinais nos céus. Os céus se abriram, sabe? Pessoas foram ver Jesus. Aniversário é tempo também de presentes, amém? Amém. Presente. Tem gente que canta aquela cançãozinha assim, ó. O presente que é bom, eu esqueci de trazer. Eu até esqueci a musiquinha, né? Mas essa é a frase. Não, você não pode chegar no aniversário de irmão vazio. Isso não é honroso. Você precisa honrar aquela pessoa. Você pode não levar o melhor que você poderia levar, porque talvez a sua condição financeira não dê, mas não chegue de mãos vazias.
levaram para o dia do nascimento de Jesus ouro, incenso e mirra. Eles depositaram diante do Senhor. Eles reconheceram o Senhor. Voltando para o nosso texto aqui, celebraram as festas. Eles retomaram a agenda comum, a agenda que era comum a todos. Nós precisamos estar nas grandes celebrações, nós precisamos também estar nas menores celebrações, não importa. Jesus falou de uma celebração pequena, onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. Aleluia. Não espere multidões para iniciar. Comece com você mesmo, com as pessoas que estão inclinadas ao mesmo propósito. E essas festas foram reintroduzidas. Por quê? Porque fazia bem para a alma daquele povo. E não só fazia bem para a alma, como também trazia a revelação. Deixa eu te explicar o que era essa festa das cabanas. Só para você entender o que eles estavam celebrando. Não é uma festa qualquer, irmãos. Não é, é um culto muito especial. Olha, começa com a saída do Egito. Eles estão saindo do Egito. E quando eles saem do Egito, para onde que eles vão morar? Eles vão morar no deserto. No deserto, eles não têm casa. A palavra tabernáculo, ou no hebraico, sucote. Sucote vem de uma palavra chamada sucá. O que é sucá? Você não levanta uma casa com um mínimo de 3 paredes. Você precisa de 3 paredes pelo menos. Uma parede pode ser até a porta. Entendeu? A ausência da casa. E eles levantavam isso, uma sucá, 3 lados. E o que eles faziam? Eles cobriam de folha de palmeira. E ali eles moravam. Eles habitavam naquele lugar. Outros foram começando a ter condições financeiras, foram começando a fazer tenda, com pele de animal, enfim, com panos, tecidos, e aí montavam as tendas. Mas todas as vezes que eles celebravam a festa das cabanas, Sucote, eles levantavam a sucá. A tenda, uma forma de levantar 3 paredezinhas e coberta de ramos. E lá dentro eles dormiam por 7 semanas. Eles tinham uma refeição nessa Sucote por todos os dias. E tinham que cobrir de folha de palmeiras. Por quê? Porque não podia também ser totalmente coberto. Tinha que ter a penetração da luz da lua ou das estrelas, para que eles pudessem ver o céu quando estivessem deitados ali. Isso era uma forma de estar de proporcionar o descanso com uma situação das mais rústicas e simples possível. Uma maneira de se colocar da maneira mais vulnerável possível. Se você olhar no Google, você vai encontrar isso até hoje sendo feita no quintal de casa por muitos judeus. E por que eles faziam isso? E lá dentro eles colocavam também alguns frutos. Montavam uma mesinha, uma cama, e deixavam alguns frutos ali. Alguns frutos típicos da época. E colocavam ali como uma forma de colheita. Uma forma de provisão, de alimento, de cuidado. Aleluia. E aí, quando eles deitavam ali, eles estavam adorando ao Senhor. Eles estavam adorando ao Senhor. De que maneira? Como? Deus, quando Deus tirou eles do Egito, eles estavam com a roupa do corpo. E a Bíblia diz que a roupa não apodreceu. Não envelheceu o corpo. A roupa não apodreceu. Tem um pastor que já é falecido, que ele falou o seguinte para mim um dia: eu acredito, pastor, falando para mim, eu acredito que quando a criança nascia, o pai já dava aquela primeira muda de roupa ali, quando ele cresceu um pouquinho mais, a criança ia crescendo e a roupa ia crescendo junto, o sapato ia crescendo junto. Você tem noção do que é isso? Isso é coisa dele, né? Eu não acredito que foi assim, não, mas pressupõe. Não posso dizer que ele não esteja certo, não. Está entendendo? E aí depois, o que acontece? A Bíblia diz que Deus colocou durante a noite uma coluna de fogo para espantar o frio. E durante o dia ele colocou uma névoa, o sol não queimar a pele daquele povo e não destruí-los com a desidratação.
E então, quando eles entravam nessa cabana, eles estavam celebrando o cuidado de Deus com a vida deles no deserto. Eles estavam celebrando que Deus proveu alimento, que Deus proveu água, que Deus não deixou os corpos deles perecer no deserto, que Deus cobriu eles de roupa, que Deus guardou. Então, quando eles olham para essa festa não é simplesmente um ajuntamento de pessoas, é celebrar o Deus que cuidou de mim, o Deus que cuidou da minha casa, da minha família, o Deus que não me deixou cair no meio da adversidade. Aleluia! E você vai encontrar tantas outras histórias relacionadas às festas, por exemplo, a Páscoa, Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa agrícola, todo mundo trazia uma oferta à casa de Deus de todos os frutos do campo, celebrando o campo que produziu, o campo que me deu o que comer, que me deu prosperidade, que me deu riquezas. Então esse povo não celebrava por celebrar, eles celebravam porque tinha um gesto maior por trás de tudo isso: agradecimento, coração agradecido. Por isso o Senhor chama você para se levantar como um só homem hoje. Sabe por quê? Ele quer a unidade sua nessa casa, na sua Ele quer a unidade sua nessa casa, na sua família, no seu trabalho, na escola. Aleluia. Onde quer que você vá, Aleluia. Ele quer essa unidade de você. Ele quer que você levante um altar a Ele de adoração. Aleluia. E Ele quer que você tenha uma agenda Amém, Jeová. para que você celebre. Não deixe de lado o seu dever, a sua obrigação, Aleluia. o seu compromisso. Glória a Deus. O seu compromisso. Aleluia. Ele chama Glória a você. Deus. Aleluia. Ele chama você. Ele chama você hoje para se levantar como um só homem. Aleluia. E ao final do que nós lemos, muito choro. Choros que revelavam, irmãos, um choro tão forte que não dava para distinguir se era um choro de alegria ou se era um choro de angústia. Eles estavam ali chorosos porque Deus deu uma oportunidade a eles de se levantarem novamente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles choraram em alta voz. Amém, Jeová. Um choro tão grande, irmãos, que foi ouvido por toda aquela gente. O tempo do seu levantar é agora. O tempo de você se colocar de pé novamente. Gritos de alegria, gritos de choro. Não dava para distinguir o que estava acontecendo ali na vida de todos, mas o que dava para saber é que havia ali um sentimento de louvor totalmente a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Que você se levante como um só homem hoje. Vamos nos levantar como um só homem nessa casa de adoração. Vamos restaurar as nossas famílias. Vamos restaurar a igreja do Senhor. Vamos abençoar o ambiente que nós trabalhamos. Vamos abençoar a escola dos nossos filhos. Essa semana que passou, semana retrasada, eu vi uma cena que eu fiquei pensando. Irmãos, nós fomos chamados para fazer a diferença em qualquer lugar. Amém? Eu vi uma cena de um pai agredindo um professor. Porque, não sei se filho ou filha estava usando o celular dentro da sala de aula. De repente aquele pai falou, eu fiquei pensando, que motivação que esse professor vai ter para ir para aquela escola. Nós fomos chamados, meus irmãos, para fortalecer todas as instituições. A família, a igreja, a escola, o trabalho, a sociedade. Nós somos luz aonde quer que for. Essas coisas, quando a gente toma ciência, tem que doer em nós, porque isso está totalmente fora do padrão, totalmente descontrolado dentro de uma realidade. É uma situação de descontrole total. Nós somos chamados para unir, para levantar a nossa voz, o nosso esforço, o nosso ânimo, para fazer a diferença. E eu quero orar por você agora. Pai,
em nome de Jesus. Pai de amor, Pai Santo, aqui estamos nós, Pai, para declarar o quanto nós necessitamos e precisamos do Senhor. Senhor, nós nos levantamos hoje aqui, Pai, de acordo com essa palavra, como um só homem, Senhor. Nos levantamos, Senhor, em unidade, Senhor. Em unidade para quê? Para que todas as famílias aqui sejam fortalecidas. Aleluia. Nós levantamos em unidade por essa igreja, Pai. E essa igreja crescerá, prosperará, alcançará os nossos amigos, familiares, vizinhos. Nós veremos eles sendo salvos, meu Pai. Porque nós não estamos pensando apenas em nós mesmos, mas pensamos no outro, no próximo. Senhor, nós levantamos em unidade para levantar um altar ao Senhor, Pai. Senhor, nessa igreja haverá um avivamento total, ó Deus. Porque corações aqui se renderão, se prostrarão diante do Senhor, confessando os seus pecados, as suas fraquezas e entregando ao Senhor um culto legítimo, um culto de adoração. E nós nos levantaremos, Pai, para celebrar até mesmo as pequenas coisas, como escrever a nós o tempo das pequenas coisas. Nós celebraremos, Pai, e celebraremos também a todas as grandes celebrações, porque esse é o nosso lugar no reino, ó Deus. Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja conosco. Que esta manhã seja manhã de céus abertos sobre esta igreja. Céus abertos. Abre os céus sobre esta igreja, Pai. Que um tempo novo, um tempo de abundante graça, de abundante chuva, de avivamento venha sobre esta casa. Ari me canta labaxar e me randa lavaias. Nós te louvamos, ó Deus bendito. Nós te glorificamos, ó Pai de amor. Toma o teu lugar de honra, Pai, na vida de cada pessoa, na casa de cada família que aqui está. Toma o teu lugar de honra, Pai, no trabalho dessa pessoa, na escola dos filhos dessa pessoa, Pai. Deus, nós oramos, meu Pai, nós oramos, meu Deus. Que teu nome seja glorificado. Glória, 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 glória. Vamos adorar o Senhor. Sobre o trono.
ricamente, meus irmãos. Deus abençoe essa igreja. Deus continue fortalecendo a vida e a família de cada um de vocês. Em nome de Deus. Sempre só um pouquinho. Aleluia. Falar algo a vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está fluindo. Que nós venhamos nos levantar, que você se levante, que você se apresente. Deus conta com você. A obra de Deus conta com você. Glória a Deus. Irmãos, eu trouxe uma lista de presença para os irmãos assinarem. Hoje nós estamos num dia atípico. Também não é comum a igreja estar aqui de manhã, né? E também está chovendo. Nós vamos renovar a ata da igreja, porque a igreja tem relações jurídicas, bancos, órgãos públicos, etc. Precisa estar com o documento tudo certinho. Tá? Então, essa lista é para isso. Tá? Então, os irmãos assinem sem rasura, porque se rasurar, eu trouxe até 3 vezes, se acontece de rasurar, nós temos uma outra. Tá? Então, é isso. E com relação, irmãos, à igreja, o presbitério tem uma reunião dia 29, nós nos reunimos administrativamente uma vez por ano, né? E a diretoria reúne-se praticamente. O presbitério é um colegiado, tá? Quem não conhece essa definição, é um colegiado. Nós somos hoje em 30 lideranças. Então, cada pastor faz parte do presbitério e cada igreja tem um presbítero que é enviado, que aí, quando ele se reúne, é o colegiado, né? E o colegiado vai se reunir dia 29 de novembro, que é a nossa reunião anual para decidir sobre todas as igrejas, né? A gente tem período em que a gente tem consagração de pastores, substituição de pastores de igrejas, então é tudo nessa reunião. Nos últimos anos nós vemos poucas situações de troca de pastores, pouquíssimas. Nos últimos anos, a gente pouquíssimo administrou esse tipo de situação. Então, os pastores hoje têm ficado muito tempo à frente das igrejas, né? E a gente, essa reunião é para isso. Não só para isso, mas também prestação de contas. O presbitério prestar contas de tudo que entrou, de tudo que saiu, de todos os eventos. A gente faz uma agenda para o próximo ano, para as igrejas se orientarem, de todas as atividades. É uma reunião administrativa, né? Então, com relação a esta igreja, irmãos, nós estamos em oração, nós respeitamos a decisão do pastor Mário. Ele pediu o seu afastamento por um tempo, né? E a gente ele veio aqui, esteve aqui, falou, né, os irmãos. Então, assim, pode ser que algumas pessoas aí não estiveram no dia que eles estavam aqui, talvez não ouviu dele. Então, ninguém tirou o pastor Mário, não, ninguém tirou, eu não tirei, eu sou presidente do presbitério, eu não vim aqui para tirá-lo, não foi o conselho que tirou, foi uma decisão dele em se afastar para cuidar dos problemas da vida dele, tá? Então, isso é para tirar toda e qualquer especulação. Nós estamos conversando com a família, nós estamos procurando ajudar na medida que a gente pode, respeitando a privacidade. Entende? Então, assim, nós estamos respeitando a privacidade também da família e as escolhas da família. Então, assim, eu estou aqui, primeiro porque eu sou supervisor do pastor Mário e presidente do presbitério. E estou na região. Se fosse uma igreja lá em São Miguel Paulista, eu teria designado, na região de lá, eu teria designado o pastor José Roberto, porque ele está naquela região. Ou o pastor Valdivino, porque são pastores que, quando acontece alguma dificuldade numa igreja, um de nós, da diretoria, precisa dar um expediente, auxiliar, ajudar. Então, eu sou o pastor aqui na região, como também tem o pastor Ivan. O pastor Ivan já está cuidando de 2 igrejas, supervisionando 2 igrejas. Se eu entregasse mais uma para ele, que é essa daqui, eu ia matar ele, gente. Além de cuidar da igreja local, ele está supervisionando a igreja do Parque Santo Antônio, que o pastor lá é o pastor auxiliar, e também está supervisionando a igreja do Jardim Olinda. Então, coube para mim, falou, deixa que eu vou cuidar dessa, porque eu já estou familiarizado aqui, então estou aqui dando essa satisfação para os irmãos. Então, eu só vou pedir para os irmãos orarem pela vida do pastor Mário, né? Quando tudo começou a ter problema, o conselho me procurou, mas o conselho pediu para a gente ajudá-lo. Em momento algum,
os 3 presbíteros aqui pediram assim, ó, tira o pastor, nada disso. Eles foram com um gesto de muita maturidade e amor para que a gente pudesse dar um melhor encaminhamento para essa situação. Então, essa é a fala acerca disso, tá bom, irmãos? Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, depois me pergunte, estou aqui para falar com vocês. Mas, assim, é uma decisão própria do pastor, tá? Então, talvez a gente vai conseguir conversar na terça-feira que vem. Eu passei por uma situação muito crítica em casa, irmão. A minha esposa fez uma cirurgia grande, de esterectomia, ela tirou o útero. A minha filha trincou o pé nesse período e eu estou levando ela todo dia lá na aclimação para ela terminar o ano, para não perder o ano letivo. Então, eu estou me sacrificando. Então, a igreja que eu pastorei é lá em São João Clímaco, da aclimação até lá dá 20 minutos, então eu vou para lá, aí eu vou fazer um expediente pastoral lá, trabalho também, eu consigo trabalhar de forma remota, e eu estou cuidando desse momento também. Como tem a minha mãe que está morando no residencial de idosos. Então, olha só, estou com 3 pacientes em casa. E também estou recém-operado. 3 meses atrás eu fiz uma cirurgia de hérnia, né? Então eu nem poderia estar empurrando essa cadeira de roda da minha filha, mas fazer o quê? Só tem eu, então vai eu mesmo. Está entendendo? Então eu estou nessa também situação. Daqui a pouco tudo melhora, né? Minha filha já está usando uma botinha para poder começar a colocar o pé no chão, então já está se resolvendo. Mas nós, quando começou o problema aqui, eu estava numa situação mais crítica ainda. Hoje está um pouquinho mais confortável para isso. Não quer dizer que está bom ainda não, mas vai ficar em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu quero agradecer por vocês terem vindo para cear hoje de manhã. Vocês vão ter culto à noite? Vai ter alguma coisa à noite? Não? Então avise os irmãos para que ninguém chegue aqui, dê com a cara na porta, né? Avise aí pessoas, tornem bem divulgada aí a falta do culto à noite que aconteceu hoje de manhã. E eu quero desafiar vocês na quarta-feira estar aqui, amém? Convidando mais um amigo, convidando uma pessoa, e certamente Deus vai visitar esse lugar, amém? Deus abençoe. Quero chamar aqui o Fernando, amém? Por favor. Pode ser? Pode. Então, os avisos amanhã? Isso. Glória a Deus. Deus continue abençoando o pastor Paulo e a sua família. Estaremos orando por eles. Amém? Só que de pé de Jesus, já está encerrando. E nessa oração eu gostaria também que você apresentasse os missionários que foram para o campo. Bem? Guarde essa palavra, essa ministração no seu coração, para que durante toda a semana você esteja ali sendo ministrado. E faça um dever de casa, ore e leve. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, pelo teu mover, Senhor Deus, aqui em nosso meio, pelo Senhor ter falado conosco, Senhor Deus, através do teu servo e da tua palavra, do teu Espírito Santo ter ministrado as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor. Amém. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado. Amém, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, pelos missionários que estão ali, ó Deus, no campo, Senhor, levando a tua palavra, Senhor. Ó Deus, os teus filhos, as tuas filhas se dispuseram, Senhor Deus, de tudo para estar ali. Ó Deus, para cumprir a tua palavra, para irmos e pregar o teu evangelho, Senhor, a toda criatura. Ó Deus, que o Senhor possa usar os teus filhos, teu servo. Amém. Eles, ó Deus, com autoridade, unção de ousadia para falar do teu amor. Que muitas almas, Senhor Deus, possam ser curadas. Que muitas almas possam ser restauradas. Que muitas almas possam ser libertas e salvas, ó Deus, para o teu reino, para testemunhar e glorificar o teu nome. Ó Deus, assim nós apresentamos eles. Que o Senhor possa cuidar de cada um deles e dos seus familiares. Abençoe em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe o teu povo. Ó Deus, abençoe a tua igreja. Dá uma semana abençoada, Deus, na tua presença, guardando e livrando de todo mal, e prosperando a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Segunda-feira, amanhã, tem um culto no Jabaquara. O presbítero vai sair daqui às 7. Então, quem quiser ir, irmãos, estão todos convidados, amém?
Quarta-feira, o culto aqui, o pastor já falou, está sendo uma bênção, irmãos. Quem está vindo nas quartas? Não está sendo uma bênção? Amém. Continue vindo e aqueles que não vieram, que possam vir na quarta-feira. Amém? Quinta-feira, estudo teológico, o professor Israel, está ali ele. Essa quinta não teve, por motivos de trabalho, não pôde estar, mas nessa próxima vai ter. Amém? Amém. Glória a Deus. Sexta-feira, ensaio, ministério de louvor. E o que mais? Quinta-feira também tem entrega de marmita, né, irmãos? Trabalho aí de evangelismo, né, o trabalho social, e está o presbítero Fábio aí na liderança. Sábado, se assim Jesus não voltar, então domingo, próximo culto. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. E sábado tem um estudo, irmãos, dos adolescentes. A diaconisa Vanessa e a diaconisa Luciene está trazendo um estudo e está sendo uma bênção, irmãos. Traga os seus filhos para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E a consagração também no sábado, irmãos, das 8h30 às 9h30. Tem sido uma bênção. Amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra a nós? vitória é nossa. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor